Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Merino? Tudo bem, Nívia? Tranquilo? Ô, Vinícius, assim, ó, só para te avisar, tá? Depende de vocês que administram a rede, que colegas do IAB que não estão inscritos pediram para participar, tá? Eu passei o link, mas vai depender de vocês aceitar ou não que elas possam se integrar no equipo e as questões administrativas logo, não? De se inscrever e todo esse tipo de coisa. Só eu comunico porque de repente tu vas a ter alguns, como te puedo decir, algunos links aí de diferentes que nunca participaram nesta equipe. Perfeito. Nós vamos falar um pouco sobre essa possibilidade de novos integrantes entrarem aí também, né, dos links na reunião. Essa reunião, na verdade, hoje, né, deixa eu dar boa tarde novamente, agora que nós estamos gravando, né, essa é a quinta reunião do eixo temático, né, 4, que é mobilidade e transporte. Só para lembrar os que não participaram das outras reuniões, as primeiras reuniões, elas foram todas focadas na conferência, então não teve uma discussão exaustiva sobre o tema mobilidade de transporte, era mais para a gente falar sobre o que a gente iria discutir, levar para a conferência para discussão, naquela dinâmica do segundo dia, e também falar sobre os palestrantes. Nada que foi feito ainda nessas reuniões temáticas, que não tão somente do eixo 4 como dos outros, não foi uma discussão que já avançou pela revisão do plano diretor, agora hoje se dá um start, né, de uma discussão, uma participação um pouco maior, e aí, durante a apresentação aqui, nós vamos demonstrar como é que se faz agora, né? Então, para cada eixo temático, os participantes também podem se interessar por participar de outras reuniões do eixo temático. Então, vai ter um formulário para se preencher, para a gente poder compreender quem são essas pessoas que querem participar dessa discussão. E aí a gente encaminha ou a gente libera o link para solicitar o e-mail, para solicitar a participação nesse grupo. E aí ficaria mais fácil. Boa tarde, Vânia. Olá, boa tarde. Então, já vou iniciar aqui a apresentação, tá? A ideia, então, pessoal, que na reunião de hoje, a gente faça essa apresentação do cronograma geral, para quem já viu, né, a apresentação do CMDUA, na reunião do GT-CT com o GTTO, e eu não sei se o GTCR participou junto. É um pouco retomar esse cronograma geral, depois a apresentação dos resultados da conferência de avaliação do plano diretor, e aí tem ali também algumas informações sobre a inscrição do formulário para participação dos eixos temáticos, que está aqui o link, mas ela vai estar lá depois, assim que finalizar, eu encaminho uma cópia da apresentação, e na parte 2 seria um espaço livre para a gente falar, né, sobre nossos futuros aí. Deixa eu só botar no silencioso aqui, meu. Então, com relação ao cronograma do plano diretor, né, a Patrícia já fez essa apresentação, para quem já viu vai ver novamente, né, a gente ainda está aqui nessa parte da leitura da cidade, então nós tivemos o diagnóstico POA 2030, que já tinha sido iniciado com as nossas oficinas em 2019, depois os eventos todos nós fizemos, a conferência da avaliação do plano diretor, então, ela é o segundo evento, né, segundo momento dentro dessa etapa de leitura da cidade, que aconteceu em março, né, com a participação aí dos colegas, e está previsto agora em maio as oficinas temáticas, né, que seria com esse tópico, né, desafios e oportunidades, né, considerando todo esse histórico de informações que nós temos, tanto das exposições, né, o que se falou na conferência, nos grupos de trabalho. Então, a ideia é que nessas oficinas temáticas, que vão acontecer em maio, a gente possa discutir um pouco disso antes de entrar na etapa de sistematização e propostas, que daí, né, nessa etapa nós temos o momento 4, 5, 6, né? Então, o momento 4 é o fechamento da leitura da cidade, o momento 5 é o debate dessas propostas, o 6 é a próxima conferência, que já está marcada, já tem data marcada em outubro, e por fim, lá, se tudo der certo, o texto de revisão vai tem a audiência pública e depois segue o caminho para sua aprovação. Então,
Considerando essa etapa do diagnóstico por 2030, então, como eu tinha falado, nós tivemos as oficinas em 2019, né, as oficinas que percorreram todas as regiões de planejamento. Daí, na região de planejamento 2, nós tivemos a oficina no continente, a oficina nas ilhas. Depois, quando a gente teve a retomada, né, da revisão do plano diretor, nós iniciamos com as exposições interativas. Então, a primeira exposição foi lá na Câmara de Vereadores, a gente fez a retomada, né, da revisão do plano diretor lá e ficou uma semana as exposições. Depois nós fomos passando por essas exposições em todas as regiões de planejamento, fomos em alguns outros lugares, a gente foi no Parque Farroupilha, estivemos na Feira do Livro, fomos em alguns lugares que nos convidaram, né? Então teve a exposição, chegou aí numa escola também, ali no quarto distrito, por solicitação. Dentro desse momento também a gente teve a consulta online, que foi a ideia da gente trazer um pouco de quem não pôde participar das oficinas em 2019, aquelas perguntas que foram feitas, né, na dinâmica, para tentar ainda contribuir, porque nas exposições também as pessoas podiam contribuir, mas como a gente não tinha essa orientação das perguntas e uma pessoa lá fazendo a dinâmica, a consulta online ela serviu um pouco para tentar buscar aquelas respostas das pessoas que não puderam participar desses momentos e também ficar registrada a sua manifestação. Nós tivemos o seminário Poa 2030 na Unicinos, né, que teve também uma leitura com algumas palestras de professoras falando sobre a história do plano diretor da cidade de Porto Alegre como um todo também. E depois tivemos a conferência, né, a equipe participou, a diretoria participou também da Conferência Municipal do Meio Ambiente, que ocorreu lá na PUC. De números, nós temos, então, das oficinas temáticas, em 2019, nós tivemos um total de participantes, 439 pessoas, né? Então, aqui tem fotos, praticamente, de todas as oficinas que nós realizamos. As exposições interativas, elas tiveram um número total de 1.308 pessoas que participaram, né? Estiveram presentes lá, nesses eventos. A consulta, né, foi preenchida por 744 pessoas. A gente tem um dashboard que tem disponível também para ter umas poucas informações. A gente está trabalhando com o estagiário para trazer informações não somente gerais, mas também as informações separadas pelos bairros. O seminário Poa 2030 contou com 326 pessoas. A Conferência Municipal do Meio Ambiente, então, teve a participação, nós não temos aqui a contabilidade, porque foi de organização de outro setor. E aí, o segundo momento foi a conferência de março, né, 7, 8 e 9 de março, lá no Salão de Atos da PUC. Pessoas inscritas nessa conferência, nós tivemos 954 pessoas inscritas para a conferência de avaliação do plano diretor. No dia 1, nós tivemos, né, no dia das palestras para eixo temático, 577 pessoas compareceram à PUC. No dia 2, que foi do dia das dinâmicas, nós tivemos 322 participantes. Aí nós temos aqui, né, que compareceram nesse dia. E aí a gente tem aqui essa questão, então, eixo temático 1, a gente grifou aqui, teve uma participação de 36 pessoas, né, na dinâmica. O eixo 2, 66, né, o meio ambiente. Patrimônio cultural, eixo 3, 35 pessoas. O nosso eixo, né, mobilidade e transporte, contou com 49 participantes na discussão. O eixo 5, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, com 76 pessoas. O eixo temático 6, desenvolvimento econômico, com 25. E o eixo temático 7, gestão da cidade, com 35. No terceiro dia, que era o dia da plenária, nós tivemos 360 pessoas participando, né, da votação. Com relação às moções e recomendações, né, aqui as moções, na verdade, acabaram virando, né, o documento, as recomendações que vieram das dinâmicas, que foram aprovadas na conferência, né, elas se transformaram em moções porque elas foram agrupadas em subgrupos. Então, aqui difere um pouco do que a gente tinha passado. O nosso eixo tinha lá 11 recomendações, mas quando a gente trabalhou com 5 subgrupos, foram agrupadas as recomendações nesses 5 subgrupos, e após que foram aprovadas na plenária, elas acabaram sendo as moções. Teve algumas modificações aprovadas das próprias recomendações originárias, né, da dinâmica, então o nosso não teve essas modificações, mas houve recomendações sugeridas, né, que foram aprovadas também, então teve 9 recomendações sugeridas e 2 registros. O documento que a gente encaminhou
no link da reunião e depois por e-mail, tem esse documento foi para o site do plano diretor. Com relação, então, à próxima etapa, que é em maio, aqui, as oficinas temáticas, a gente tem como objetivo avaliar os desafios e oportunidades, né? Então, considerando todo esse histórico de informações que nós temos, os diagnósticos, tentar fazer disso, né? Poder integrar a leitura técnica e comunitária. Então, a ideia é que todo mundo possa participar. A ideia é, a partir dos 7 eixos temáticos, né? Conforme os trabalhos já vêm sendo realizados da conferência, então nós vamos ter 7 oficinas temáticas. A ideia é que seja mista, então vai ter a possibilidade da pessoa participar online, também vai ter a possibilidade da pessoa participar presencial, sendo que nas atividades presenciais serão realizadas lá no auditório da SMAP inicialmente. Então, como dito, está prevista ali para acontecer no meio de maio. Acho que está do dia 15, mas a gente vai confirmar ainda. A ideia é que a primeira oficina já aconteça no dia 15 de maio. Então, vai contemplar esses 7 eixos temáticos, né? Cada dia vai ter uma oficina temática. Ainda para contemplar a leitura, para finalizar, né, essa etapa de leitura da cidade, então, o objetivo dessa etapa é tentar a gente realizar as devolutivas, então, nas regiões de planejamento, a proposta é realizada de 2 formas distintas, ou seja, um evento realizado nas regiões de planejamento ou em seminários de fechamento da leitura da cidade, com os objetivos de apresentação, discussão dos relatórios, né, dos resultados, desculpa, e um momento de troca entre os diferentes grupos de trabalho do plano diretor. Então, envolver lá todos os grupos de trabalho envolvidos nesse mesmo espaço. O debate das propostas, então, que seria o momento 5, esse momento de discussão das propostas. Então, a ideia é realizar debates, oficinas técnicas, né, ou através de consulta online e diálogos com a sociedade, para que a gente possa discutir esse momento das propostas. A conferência, então, já está com data marcada, então, dia 6 e 7 de outubro. Não tem ainda o espaço, a organização está indo atrás do espaço. A ideia é que seja em 3 dias, novamente, em local de fácil acesso, e que seja no fim de semana para dar condições de um público diferenciado poder participar, né? Nós tivemos muitas... as pessoas um pouco reclamaram que a conferência aconteceu no dia de semana, né, durante o horário de expediente, que muita gente acabou não podendo participar. Então, a ideia é que agora, essa próxima conferência, a gente possa, de repente, fazer no final de semana, dando oportunidade de mais pessoas poderem participar. E, por final, tem a audiência pública, né, lá em dezembro, se tudo der certo. O nosso cronograma, a princípio, está sendo pensado assim. Ou os grupos de trabalho, então. Nós temos o grupos de trabalho, né, técnico operacional, que alguns fazem parte aqui, porque os técnicos, o grupo de trabalho com os técnicos das secretarias, né, e departamentos do município, então é para ter essa organização. O grupo técnico, né, consultivo técnico, que é com as entidades, que nós temos aqui colegas que representam esse grupo de trabalho, e tem o CR, que é com das regiões de planejamento, que também temos colegas aqui participando, são representantes das regiões, e também o CT também tem as entidades e as organizações, né? Com relação aos eixos temáticos, então, a ideia é que a gente trabalhe essas agendas intercaladas. Então, uma semana a gente vai ter as agendas dos grupos de trabalho, né, técnico operacional, o consultivo técnico e o das regiões de planejamento, e na outra a gente trabalha com as agendas dos eixos temáticos. Então, semana passada a gente só teve a mista, né, a reunião que agrupou todo mundo, porque era a apresentação dessa agenda, e hoje, essa semana a gente está tendo as agendas dos eixos temáticos. Então, a ideia é que cada eixo tenha um dia em horário diferente para dar condições à pessoa que queira participar de mais de uma discussão, né, dos eixos, ela consiga também acompanhar. Então, ficou definido que o GTTO são todas as sextas-feiras, né, a cada 15 dias, das 14 às 16 horas. O GTCT, então, é todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas. O GTCR, todas as terças-feiras, das 16 às 17h30. O eixo temático desenvolvimento social é das 10h30, toda terça-feira, às 10h30 ao meio-dia.
O ambiente natural, toda sexta-feira, das 10h30 ao meio-dia. Patrimônio cultural, toda terça-feira, das 16 às 17h30. O eixo mobilidade e transporte, esse nosso aqui, então, ficou com data todas as quartas-feiras, das 14 às 16. O desempenho, estrutura e infraestrutura vem logo em seguida, no mesmo dia, das 16 às 17h30. O desenvolvimento econômico, nas quintas-feiras, das 9 às 10h30. E o gestão da cidade, às quintas-feiras, das 2 às 15h30. Essa aqui é a agenda, né, dos GTs, né, dos grupos de trabalho. Então, a gente tem aqui tanto o GTCT quanto o GTTO, quarta e sexta-feira começam às 14 horas, e o GTCR é ali às 13h30, né, ou 16 horas. Todos eles têm essa ideia de ter uma duração de 1 hora, 2 horas, 1h30. E aqui a dos eixos temáticos, então, que também tem essa duração básica aí de 1 a 2 horas. Nosso ficou lá com uma agenda de 2 horas, mas não quer dizer que a gente vai utilizar sempre todas as 2 horas, mas aproveitamos esse momento aí para a nossa reunião. Com relação às agendas também, está previsto aqui no CMDOA, né, desse momento, 16 reuniões até o final do processo, GTTO 18 reuniões, GTCT 16 reuniões, GTCR também mais 16 reuniões, e os outros eixos, todas elas são previstas 15 reuniões até o final do processo. E como momentos de integração, então a gente tem aqui, né, o momento 4, que é a leitura da cidade e fechamento, e o momento 5, que é o debate de propostas. Com objetivos gerais aqui, então, cada um dos grupos, então, o CMDOA tem como objetivos gerais dentro desse cronograma, acompanhamento do processo, recebimento, discussão e avaliação dos resultados das entregas da consultoria, o GTTO, apoio técnico no desenvolvimento dos trabalhos, o GTCT, avaliação dos resultados, proposição de soluções, considerando as diferentes visões advindas das entidades envolvidas, GTCR, avaliação de resultados, proposições e soluções, apoio na realização dos processos participativos, e os eixos da realização das discussões específicas sobre os temas abordados, com o objetivo de produzir resultado para o plano diretor e indicações às políticas de desenvolvimento urbano. Então, aqui a ideia é que, para quem queira participar, né, desses eixos temáticos aqui, talvez tenha pessoas aqui que não estejam nessa reunião, mas vocês conhecem algumas pessoas que queiram participar, que estejam nesses grupos de trabalho, né, ou colegas aqui da prefeitura, tem a possibilidade de mandar um e-mail para o plano diretor ou preencher esse formulário aqui, que foi encaminhado o link no e-mail e no convite da reunião. Tem aqui esses links de consulta que vão estar no final também. Até aqui alguma pergunta, porque daí a gente já vai passar para os resultados da conferência. Fala, Nívia. Está no mudo. Estava tentando achar a mãozinha para levantar. Para mim não ficou muito claro o momento em que a gente vai interagir mais com a consultora, porque na reunião da semana passada foi comentado que a consultora está dando um apoio na parte toda de levantamento de dados, né, da equipe da prefeitura, e eu acho que essa questão, então, dessas informações, ela vai ser super importante, tanto nesse momento agora, né, de avaliação dos desafios e oportunidades, e mesmo a questão aí da leitura da cidade. Uhum. Então, não sei se você já tem previsto como é que vai ser e quando vai ser. O produto da consultoria, o diagnóstico, eles entregaram uma primeira versão, nós retornamos para complementação, né? O que a gente colocou aqui, eu até vou voltar o slide, tá? Para não ficar... deixa eu ver. Qual é a ideia, tá? O grupo dos eixos temáticos, né? Como aqui a gente está na reunião dos eixos temáticos, nós vamos utilizar informações dos diagnósticos, inclusive amanhã vai ter uma reunião na diretoria com a consultoria, para que tenha sempre, dentro das nossas reuniões, alguém da consultoria acompanhando as discussões. Então, está sendo realizado esse alinhamento aí. Mas a ideia é que a análise dos produtos, né, ele não venha para o debate para dizer assim, está errado, está errado. A gente vai utilizar informações dos produtos da consultoria
para dar subsídios para o nosso debate aqui no eixo temático, mas nós não vamos falar sobre o produto em si. Está errado, não está certo. Isso aí fazer parte dos outros grupos de trabalho que vão analisar essas informações. Como muitos estão dentro desses grupos de trabalho, então a gente tem aqui uma mistura, né, de pessoas do GTTO, do GTCT e do GTCR. Nesses grupos, nesses fóruns, a gente vai fazer a avaliação dos produtos. Aqui no eixo, a gente vai utilizar a informação para avançar. Mas isso aqui que eu também, quando eu vi a apresentação, eu fiquei confuso, eu tirei as dúvidas hoje, porque a ideia é porque senão a gente vai ficar com todos os grupos discutindo a mesma coisa e como os eixos temáticos é uma mistura de todos os grupos, vamos deixar para o eixo temático a gente falar sobre cada assunto específico. Então aqui, quando a gente fala do produto, o produto não tem nenhuma entrega específica que é só da mobilidade e transporte, é tudo, né? Então, para que não haja, né? Vai querer falar do produto, uma discussão que é importante a gente ter essas informações, né? Mas a ideia é que nesse fórum aqui a gente não faça o debate sobre a entrega em si, a gente utilize os subsídios, a informação em si. Mais alguém? Bom. Vamos para o resultado da conferência, então. Esse eixo temático aqui, como muitos sabem, os que estão participando a primeira vez aqui, a ideia é que a gente fez um texto para cada eixo temático, para tentar explicar em poucas palavras qual é a importância dele. Então, o eixo temático mobilidade de transporte, ele trata de aspectos do plano diretor que influenciam, né, a qualificação da mobilidade urbana, atendendo às distintas necessidades da população, quanto aos deslocamentos na cidade. Questões relacionadas à qualificação do espaço público, eixo hierarquia viária, gravames perfiviários, modais de transporte, acessibilidade universal, mobilidade sustentável, segurança viária, uso de tecnologia, entre outros, também integram, né, a discussão desse eixo temático. Como a gente viu na conferência, surgiram até mais assuntos, né? Na conferência, então, a gente tinha trabalhado em 5 subgrupos. Então, a dinâmica do segundo dia, a gente teve lá o subgrupo Sistema Viário, que tinham alguns temas que a gente tinha entendido que teriam, né, um envolvimento com essa temática do sistema viário. Então, lá, calçada, ciclovias, a qualificação do espaço público, eixo de hierarquia viária, agravames e perfil viário, as questões do trânsito, segurança viária, os zoneamentos, né, infraestrutura, as quadras, né, o tamanho das quadras, quarteirões, o sistema de informações e estacionamentos estavam vinculados, poderiam, né, outros assuntos também poderiam vir em parte, mas a gente trouxe esses tópicos aí. No zoneamento e estrutura urbana, nós tínhamos lá a qualificação do espaço público, também eixos de hierarquia viária, gravamos e perfil viário, as questões de trânsito, o uso do solo, então as atividades, comércio, serviço, habitação, a própria infraestrutura, novamente os transportes, sistemas de informações, os equipamentos, né, que estão dentro dessa estrutura urbana aí, que sejam os equipamentos, as rodoviárias, os terminais de ônibus, as estações de metrô, ou de trens urb, os polos geradores de tráfego, e a própria interface, né, dessa integração com a região metropolitana. Na mobilidade ativa, a gente tinha os tópicos, né, as questões da mudança de cultura, né, pensando, né, que a mobilidade ativa teria esse impacto um pouco maior aí na mobilidade suave. Então, as calçadas, as ciclovias, a qualificação do espaço público, mobiliário urbano, eixos, hierarquia viária, gravames e perfil viário, acessibilidade universal, segurança viária, trânsito, infraestrutura, tecnologia e informação. Na tecnologia e inovação. No transporte, nós tínhamos tópicos, né, mudança de cultura, eixos de hierarquia viária, gravames e perfil viário, acessibilidade universal, a segurança viária, trânsito, infraestrutura, sistemas de informações, tecnologia e inovação, zoneamento, a logística, transporte, né, assim, individual, coletivo, de cargas, aéreo, hidroviário, seletivo, a interface, novamente, com a integração com a região metropolitana. Esses tópicos poderiam, né, ser discutidos aqui, poderiam vir outros também. Nos instrumentos em programas, né, como tópico, nós tínhamos o sistema de informações, a tecnologia e inovação, o próprio plano de mobilidade, a política nacional de mobilidade urbana, o sistema de monitoramento, as diversas legislações que possuem nessa temática, os planos setoriais e as ferramentas complementares.
Na dinâmica, então, nós tivemos lá aquela parte da manhã, onde a gente pensou nas 5 perguntas. Então, aqui eu trouxe as fotos de uma das salas. Na verdade, as 2 fotos, cada uma é de uma sala. Então, na dinâmica do segundo dia, na parte da manhã, a gente teve essa questão de divisão dos subgrupos. Então, cada subgrupo ficou com uma pessoa responsável, né, por ficar na mesa dos convidados, e tinha um integrante, né, colega da prefeitura ou do GTCT, que estiveram lá fazendo essa, que eu vou dizer, ajudando a dinâmica, né? Então, cada vez que trocava, tinham 5 perguntas, a cada pergunta se trocava, os participantes permaneciam alguns. Então, as perguntas da dinâmica, inicialmente, eram quais os tópicos, aqueles que foram apresentados na lâmina anterior, prioritárias a serem abordadas no subgrupo X. Daí o subgrupo, né, mobilidade, a mobilidade ativa falou sobre aqueles tópicos lá. Aí trocou, foi para a segunda pergunta, quais os pontos positivos e negativos do plano diretor em relação aos tópicos abordados no subgrupo. A terceira, diante da realidade da cidade hoje, você entende que o plano diretor enfrenta os problemas relativos aos tópicos abordados? Tinha lá os questionamentos. A quarta pergunta, como o plano diretor contribui para o desenvolvimento de potencialidades da cidade? E a quinta e última, né, que na verdade eram 2 perguntas, o que foi discutido está devidamente contemplado nos princípios do plano diretor? Se não estão contemplados, o que deveriam conter, né? E aí nós tivemos a contribuição aqui, né, a gente trouxe, né, nós fotografamos, digitalizamos todas as pranchas que foram de contribuições, né, tanto do trabalho da manhã quanto do trabalho da tarde. Aqui no trabalho da manhã, no sistema viário, nós tivemos dois grupos, né? Um na sala A e um na sala B. Então, aqui tá as contribuições da mesa 1A, né? Da sala A, e aqui as contribuições da mesa 1B, então a sala B. Então, o sistema viário era o grupo 1, subgrupo 1. O subgrupo 2 era zoneamento e estrutura urbana. Aqui também estão representados aqui na imagem as contribuições, né? Tanto da sala A quanto da sala B. Da mobilidade ativa, a mesma coisa. Nós tivemos esse subgrupo teve duas mesas, né, 2 salas, foram divididos nas 2 salas. O transporte, a mesma coisa, transporte subgrupo 4, e por fim, instrumentos e programas. Depois aqui as recomendações por cada subgrupo, né? Daí já quando foram juntados os dois grupos de salas foram unificados. Aí à tarde nós tivemos as recomendações do subgrupo 1 do sistema viário, então a mesa 1. Depois nós tivemos as recomendações do zoneamento e estrutura urbana, né, mesa 2. As recomendações do subgrupo mobilidade ativa, transporte e instrumentos e programas. Todos os post-its, né, foram passados por uma planilha Excel. Então eu encaminhei, para quem está no grupo do WhatsApp, eu encaminhei o PDF com todas essas contribuições. São muitas contribuições, mas é importante a gente utilizar aqui, como eu não participei ativamente de todos os grupos, né? Nós conseguimos aqui estruturar a informação, né? Teve que ir lá na digitalização que a gente conseguiu perceber realmente o que estava escrito. Pode ser que algum texto não tenha sido 100% traduzido, porque teve alguns trechinhos dos post-its lá que estava difícil de compreender, mas tentamos, né, de acordo com a temática em si, tentamos absorver a informação e passar ela o mais claramente possível. Então, aqui está o nome dos subgrupos, né? Quem era o responsável, quem era o apoiador e quem era o anfitrião. Está aqui o registro das pessoas, então quem ficou lá auxiliando nas salas. Tá? Todas as contribuições foram passadas para cá, cada quadradinho equivale a um post-it em si. Então, nós tivemos muitas contribuições. Aqui já da pergunta 2, né? Acho que talvez fique difícil de ler, porque aqui está pequenininho, mas eu vou encaminhar essas informações. E a ideia é que a gente utilize essas informações para também fazer um filtro daquilo que realmente deva ser abordado e que a gente possa escolher, né, alguns assuntos para a gente levar para o restante dos debates. Então, hoje é uma retomada das informações temáticos,
E eu gostaria aqui, depois, no fim da apresentação aqui, a gente ter uma discussão de compreender, assim, entre nós, assim, o que a gente deve discutir. Vamos escolher alguns itens, né, dessa discussão aqui, daquilo que a gente já vem internamente discutindo. Então, sim, eu posso retomar as apresentações ou disponibilizar para quem não teve acesso às apresentações do que o GTTO veio discutindo no ano passado sobre as estratégias, sobre mobilidade, a gente utilizar informações sobre as exposições, as oficinas, né, pegar aquelas problemáticas que são relacionadas ao tema, né, mobilidade de transporte, e a gente escolher assuntos que a gente deva avançar na discussão e em que a gente traga material, né, e aí que a gente possa debater. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eixo e hierarquia viária, né, então trazer exemplos de coisas que não faz mais sentido, temos que alterar a hierarquia, como é que é, por que a hierarquia, quais são as características da hierarquia das vias, tá correto isso, a gente precisa ajustar, ou a largura dos logradouros, a gente se falou muito nas calçadas, né, então, no debate que eu fui na Câmara, se falou sobre as calçadas, a gente não tem uma noção do que será, qual é a ideia das calçadas, né, poder público vai assumir as calçadas, a gente talvez ache que sim, mas a gente tem que construir isso e que não, a gente não tem uma decisão agora, mas que a gente possa, de repente, escolher, vamos debater sobre calçadas, então vamos falar sobre calçadas também, não tem, podemos falar. E a gente traz aqui, se não vai ser agora, se é no plano diretor que vai ter isso, vai ir para um outro documento, um outro instrumento, a gente também compreender quais são os instrumentos que a gente pode fortalecer, que o plano diretor pode fortalecer, para que essas problemáticas que surgiram aqui, tanto, né, nas oficinas, nas exposições, na consulta, ou até aqui na dinâmica da conferência, apareceram e que disseram assim, olha, a gente tem que mudar, então, tem muita coisa aqui que foi dita que o plano diretor não aborda, tem muita coisa que talvez não deva abordar mesmo, seja o papel de outro instrumento, e acho que essa é a discussão que a gente deve aproveitar esse eixo temático aqui e fazer. Tá, então aqui na pergunta 2, nós tivemos aqui, estão todas as contribuições, né? Existe uma segunda aba dessa planilha aqui que ainda há de ser trabalhada, mas aí eu fiquei aguardando a gente retomar esses assuntos para a gente trabalhar em conjunto e aí ter um diagnóstico, assim, da discussão geral, porque no fim é a discussão geral que eu acho que é importante, que foi discutido na manhã, não conseguiu ir tudo para tarde, muito menos para as recomendações, que, né, eram a dinâmica, né, foi bem trabalhosa, foi cansativa, eu sei, né, todo mundo ficou cansado, chegou no final do dia estava esgotado, mas eu fiquei muito contente com a dinâmica, com o que foi discutido, e achei válida a discussão, só que eu achei que o grosso que é a discussão da manhã, que depois eu li cada post-it desse aqui, que eu fiquei impressionado, porque houve, né, um penso, e depois lendo as recomendações, eu sei que não foi tudo para lá, mas então eu achava importante a gente valorizar esse trabalho da manhã, que foi um trabalho mais exaustivo, e fazer dele, né, desses limões aqui a nossa limonada, não ficar tão preso a recomendações, porque algumas conseguiram traduzir o que foi discutido e talvez tenha ficado de fora alguma coisa, então por isso que não dá para a gente se amarrar muito só em 11 recomendações e tal. Então era um pouco esse o pequeno desabafo aqui também. Então, aqui na pergunta 4, nós temos aqui todas. Alguns grupos têm mais, né? Outros têm menos. Tem os que avançaram bastante na discussão, que foi bacana. E depois tem aqui as recomendações, então, também, né, aquilo que está tudo no cartaz, que daí fica difícil de ler. E hoje eu conversei com a equipe, né? Eu acho que nós vamos disponibilizar os cartazes, os mapas que foram digitalizados, a gente pode disponibilizar, porque daí a pessoa pode dar o zoom lá e buscar a informação, mas ao mesmo tempo tudo que está lá nos cartazes ela foi passado para cá, eu revisei todos os textos também para não ficar nada de fora. Então, isso aqui é mais fácil a gente olhar aqui do que naquelas imagenzinhas pequenas, né? Então, com relação ao que resultou, né? Nosso resultado de todo aquele trabalho da manhã
e da tarde, resultou naquelas recomendações que depois se transformaram em moções. E aí aqui teve uma classificação que não fui eu que fiz, tá? Eu tô reprisando essa classificação aqui porque já foi para o documento, mas a gente pode revisar, porque eu já andei revisando, eu acho que algumas não estão corretamente, que a gente não separou as recomendações por subgrupo. A gente colocou as recomendações da dinâmica do segundo dia, elas pelo eixo temático, que foram gerais, porque muitas das recomendações elas acabam indo para mais de um subgrupo, e aí aqui os colegas que fizeram essa classificação já tinha sido feito, né? Eu resolvi continuar com a classificação enquanto não for, se a gente não sugerir um ajuste. Mas aqui, como também ficou a primeira recomendação, a gente fez, né, que foi para a plenária, para votação, era a revisão da hierarquia, perfis e gravames diários, bem como os mapas, anexos e diagramas que envolvem a mobilidade de transporte. Aqui eu até acho que se encaixa no subgrupo Sistema Viário. Definição de novos parâmetros de desenho viário seguro, priorizando o transporte ativo e coletivo, compatibilizando com a qualificação do espaço público. Também poderia estar na mobilidade ativa, mas aí colocaram aqui no sistema viário, né? Mas foi uma recomendação que saiu, né? Compatibilização dos planos setoriais com o plano diretor. Acho que estaria mais na relação dos instrumentos e programas, também tem a ver aqui com o zoneamento de estruturação urbana, então definir planos de ação para atendimento dos objetivos e metas para a implantação das diretrizes e estratégias já previstas no plano diretor, junto ao sistema de monitoramento contínuo, incluindo a participação popular efetiva, resgatando o caráter democrático e participativo do plano diretor. Isso está bem vinculado à questão da gestão, até os instrumentos, mas veio aqui como recomendação. Essa recomendação não surgiu em vários outros eixos temáticos, né? Essa questão da participação, né? A questão dos objetivos, as metas, isso foi pontuado. O Júlio também falou na nossa fala na Câmara sobre isso, que acha que o município não é o plano diretor em si, mas o município não tem metas a serem cumpridas e ele acha que deveria ter essas metas para que tudo ficasse mais claro. Assim, olha, nós vamos nessa direção e a gente vai fazer isso. E de vez em quando a gente não tem essa ideia. Mobilidade ativa, ficou essa recomendação, né, de definir a governança das calçadas, né? Eu falei anteriormente que é importante, eu acho, a gente ter esse debate aí, envolvendo mais colegas, inclusive. Considerar a questão de saúde, ambientais, as questões, né, de saúde, as questões ambientais, sociais, os impactos que envolvem a mobilidade de transporte. Isso veio da fala do palestrante, né, do Júlio, que trouxe os impactos que tem, né, da mobilidade, não somente no deslocamento das pessoas, mas também os relacionados à saúde, né, os impactos ambientais, do uso de determinados tipos de combustíveis, né, fósseis, a gente não pensa no outro tipo de combustível, e os sociais também, talvez a gente não tenha indicadores que reflitam esses impactos aí, que também possam, muitas vezes, auxiliar na tomada de decisão, né, se vai para um lado, vai para outro. Com relação ao transporte aqui, os colegas sugeriram botar essas recomendações, mas na verdade é a continuidade. Então, promover a integração metropolitana através do sistema viário e transporte público. Isso já vinha no plano diretor, né? Mas se colocou aqui como ainda se permanecer, né, essa recomendação. Incentivar novas alternativas de transporte sustentável, considerando as potencialidades morfológicas da cidade. Então, aí vem aqui essas possibilidades, que seja o transporte rodoviário, você falou do teleférico, para a gente ter, acho que quem falou essa possibilidade aqui dos que moram em lugares com um declive muito alto, né? Pensar em tipos, não quer dizer que seja a solução, mas a gente pensar num outro tipo de transporte que facilite a vida das pessoas no seu deslocamento. Viabilizar a infraestrutura e serviços para integração multimodal, então isso tem a ver um pouco também com os equipamentos. E aqui, instrumentos e programas, incentivar a miscigenação do uso do solo, viabilizando policentralidades alinhadas ao planejamento de mobilidade. Aqui eu já acho que isso aqui tinha que estar no zoneamento, estrutura urbana. E fortalecer o plano diretor por meio da adoção de ferramentas de planejamento e monitoramento ao longo a longo prazo, que seja 20, 30 anos, né, que entrou também como recomendações. Todas essas recomendações elas foram aprovadas, né, na plenária, não teve nenhuma modificação dessa, mas aí teve as recomendações extras,
que eu não trouxe aqui porque nenhuma das representações dos outros eixos colocaram, então eu não coloquei. Mas um documento que está lá, que eu disponibilizei, o link no e-mail, no convite, ele está lá um documento PDF que aparecem todas essas informações, inclusive com os registros que foram solicitados, né, para cada um dos eixos temáticos. Com relação aqui à formalização, então, dos eixos temáticos, esse link aqui ele foi criado mais um formulário, né, que é onde a pessoa, né, quem estiver participando aqui hoje ou quem recebeu já esse link aqui, é a possibilidade de se inscrever não somente no eixo que já vem participando, mas como possa querer acompanhar as discussões de outros grupos. Então, quando a gente falou ali no início da apresentação, como é que vão ser as datas, então, a ideia é que para que a pessoa queira participar de uma outra discussão, ela se registra lá e aí o coordenador encaminha, né, os convites, né, integra. Então, a gente tem uma lista de e-mail, quem está aqui hoje provavelmente esteja nessa lista de e-mail, se não está, então me mande um e-mail para que eu inclua na lista, e daí essa lista facilita a quem está gerenciando essas reuniões a fazer os convites, depois encaminhar materiais e tal. Nós também temos no grupo do WhatsApp, que ele foi feito inicialmente para a questão da organização da conferência, né? Então, aqui são poucos que estão aqui da reunião, que estão no grupo do WhatsApp, mas a gente pode aproveitar, abrir o convite para as pessoas entrarem e a gente trazer, ser utilizada para nossas discussões sobre esse eixo, colocar informações ali. A Vanesca, no eixo dela, ela falou e a gente, de repente, tem uma pasta com alguma bibliografia que seja interessante as pessoas terem acesso, né, de assuntos que a gente vai discutir aqui nesse fórum, e que é bacana também ter. Então, tudo que a gente tenha disponibilizado em termos de seja alguma reportagem, algum artigo, né, algum livro, algum capítulo de algum livro, né, ou até próprias apresentações aqui. Eu lembro que a gente vinha conversando assim o histórico da mobilidade em Porto Alegre. Eu não participo, né, há muito tempo dessa, mas talvez o Merino tenha esse histórico, a Nívia tenha esse histórico. Mas eu lembro de uma reunião que eu participei, acho que a Vânia está aí ainda, do, do Ribeiro. Ele puxou um pendrive e ele botou no computador lá, e assim, ó, era arquivo de todos os tipos de estudos de mobilidade que tiveram em Porto Alegre, né? Dos portais, o metrô, prolongamento das linhas do Transurb. Então, assim, isso é um histórico, né, das decisões que foram tomadas há muito tempo. Então, isso eu acho que é bacana se em algum momento a gente fazer uma apresentação sobre isso. Eu não sei se tu tem essas apresentações, Vânia, se tu tem uma apresentação que fale isso, que eu acho bacana. O Luiz Cláudio. Eu acho bacana a gente ter uma ideia assim das decisões que o município foi tomando, né? Se a gente vê o plano diretor, isso é uma coisa que a gente viu no diagnóstico, né, que eu apresentei sobre o diagrama de mobilidade. O diagrama foi incluindo coisas que participaram da decisão que foi tomada, mas que nunca avançou, mas eles estavam lá no diagrama. A gente tem lá uma linha, né, de transporte de alta capacidade, que é só uma linha que não foi feita, mas tinha esse penso, né, de coisas que na época se propôs e não se avançou. Mas de vez em quando os resquícios que das coisas, das decisões foram tomadas e não aconteceram, a gente fica lá, de repente, tá lá gravado uma área de transporte, como a gente tem ali do lado da estação Farrapos, né, tava lá um terminal, que a gente foi discutindo, pô, mas vai ser utilizado esse terminal, vai sair o terminal, tá lá gravado ainda como uma área, é um próprio municipal, acho que até, não sei se não teve desapropriação em algum momento, que foi pensado, né, Vânia, era um possível terminal ali de ônibus, porque, bom, daqui a pouco ia ter linhas passando pela Voluntários, não tem, mas será que precisa dele ainda ou não? Por que ele foi pra lá? Ter essa história dessas coisas, eu acho que é bacana. Nós tivemos aí o BRT, por que não se movimentou para o BRT, de ter zonas para serem, né, os pontos focais do BRT, não foi, mas
A gente faz uma confusão na cidade, vai desapropriar as pessoas para ter lá, não, vai ter um terminal de BRT aqui. Daqui a pouco nem sai o terminal de BRT e as pessoas que moravam lá foram ameaçadas que vão ter que sair, não vai ter e não vai. Ou também pensado, né, o transporte para o transporte aquático, né? Não sei se Não, é muito importante, Guilherme, trazer esse resgate, e eu acho que, dependendo, podemos agendar aí e talvez até fazer alguma reunião com diversos técnicos aqui, que nós temos esse histórico, temos essas apresentações, desses projetos que já foram elaborados para trazer esse resgate. E, além disso, do que já foi elaborado, eu acho que nós estamos aí num período, eu diria, de transição, que é onde a prefeitura ela contratou a nova pesquisa Origem e Destino. Então, sim, eu acho que nós não podemos esquecer todo esse histórico de estudos e de projetos, de tentativas que foram realizadas, mas nós estamos, então, nesse momento que está sendo contratado, vai ser dada a ordem de início agora para a realização da pesquisa, que é um momento bastante especial, né? Desde 2003 foi o último levantamento, desde então foram feitas diversas tentativas de se contratar a pesquisa, agora ela está saindo. Claro que ela fica um tanto próxima desse momento de revisão do plano diretor, aonde o ideal seria que nós já tivéssemos respostas para incluir nesse momento na revisão do plano diretor. Então, nesse momento, nós temos o histórico, temos essa perspectiva da pesquisa, e mais do que isso, eu acho que até mesmo ali em função do grupo lá do financiamento do Banco Mundial, está prevista ali estudos no 4º distrito para justamente fazer algumas simulações, algumas atualizações em relação ao sistema de transporte ali nessa região, e mais do que isso, em toda a cidade, porque também está previsto dentro dessa contratação, até mesmo em função da realização da pesquisa Origem e Destino, uma atualização do plano de transporte, que eu acho que é necessário. Nós estamos num outro momento da forma de deslocamento das pessoas, que não foi era outra situação quando nós trabalhamos lá no Pitmurb, no BRT, no Portais da Cidade. Hoje nós temos, por exemplo, a questão do transporte ativo muito mais presente e muito mais próximo a essa necessidade de integração, né, então, eu acho que são outros elementos que precisam ser contemplados, mas não sei se ouviram, mas eu acho que quando puder, eu acho que poderíamos agendar algumas apresentações aqui, né, desse tema, talvez até resgatando outros estudos, seria bem interessante. Porque ontem nós falamos, né, a consultoria também tem feito algumas reuniões agora com a gente e se falou dos planos metropolitanos, os estaduais, essas coisas que Porto Alegre carece de vez em quando de participar das tomadas de decisão, né, num âmbito um pouco maior, que saia da sua bolha só do limite de Porto Alegre, ao mesmo tempo convidar os municípios vizinhos a participar das discussões. E nesse plano, né, em função dessa questão, dessa interface com a região metropolitana, a Transurb contratou está com uma contratação ativa em desenvolvimento de integração das estações. Nós até recebemos aqui um pedido de informações para levantar alguns dados, para repassar para as consultoras que já estão trabalhando, e o governo do estado também, eu acho que está nessa perspectiva, até porque o estudo que eles fizeram em 2019 queria subsidiar a licitação do sistema de transporte coletivo. Como veio a pandemia, muitos desses levantamentos eles vão precisar ser atualizados. Acho que é um momento de tentar buscar essa situação. O próprio Luiz Cláudio ele participa desse grupo lá da integração metropolitana. Eu não estou bem por dentro dessa interface, mas a gente pode
a gente pode fazer esse meio de campo. Tu acha que ele, não sei, é que também assim, o convite, né, da participação do eixo, e também considerando que eu tinha pontuado antes da gente escolher os assuntos que vão ser discutidos, facilita a gente poder convidar outros colegas que possam contribuir para o debate ou que também estejam interessados de outro eixo para vir e participar disso. Quando eu falei sobre esse resgate, eu acho que é importante porque quem for participar aqui do nosso... Eu acho que a Nívia queria comentar alguma coisa. Eu até aproveitar, eu preciso atender uma ligação aqui só. Aproveita lá então. Pode falar, Nívia, depois eu complemento. Pois é, eu estava aqui pensando, né, que são tantas linhas, são tantas necessidades que a gente tem. Bom, mas eu acho que uma primeira coisa, Guilherme, eu não sei se vocês chegaram a pensar um pouco sobre o nosso plano de trabalho aqui, considerando, assim, o aspecto metodológico do nosso trabalho, porque a gente tem um prazo apertado, né? E, então, eu acho bem interessante essa ideia, né, da gente poder conhecer um pouco mais o que está sendo feito, trabalhos em andamento, até porque quando a gente fala do plano de mobilidade urbana, que foi aprovado, foi instituído aqui em Porto Alegre, ele, na verdade, ele tem mais indicações sobre estudos que devem ser feitos, né? Ele não... Ainda está um pouco difícil de compatibilizar, Vânia, me corrige até, a Vânia, a Ana, mas, assim, eu imagino que isso seja uma dificuldade, ou seja, o plano de mobilidade não tem propostas concretas, digamos, que o plano diretor pudesse absorver. E eu fico preocupada, né, principalmente na questão do transporte coletivo, né, talvez, assim, até por uma questão de trabalho minha, de tantos anos, né, de ter participado desses projetos que nunca foram implementados, e uma mudança de realidade, como a Vânia disse, mas, de qualquer forma, assim, a gente tem um problema muito sério, que é a questão da qualidade e da eficiência do serviço de transporte coletivo para uma parcela grande da população, em torno aí de 35%, a pesquisa de origem e destino vai comprovar isso, mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem um terço, pelo menos, da população que hoje depende do transporte público. E a gente tem que pensar na questão ambiental, a gente tem que pensar, né, nos outros eixos também, para incrementar esse transporte coletivo. Então, eu não sei bem como é que a gente vai conseguir, né, até porque o tempo não é tão grande, trazer essa questão aqui para a nossa discussão. Ou seja, no meu ponto de vista, o ideal seria que o plano diretor trouxesse uma proposta de rede de transporte de alta capacidade, pelo menos, né, para que isso pudesse direcionar até as questões de uso e ocupação do solo, as questões econômicas, a questão ambiental, né, que são muito relacionadas com a mobilidade. E a gente tem visto, né, que vira e mexe, quando se fala de planejamento, a primeira coisa que as pessoas falam é a questão da mobilidade, que é um grande problema que tem para uma cidade funcionar bem. Isso, então, é uma questão. A outra, que eu acho que a gente vai ter que, até pelo painel ali do nosso trabalho naqueles dias, né, da conferência, a gente vê que tem uma gama enorme de tópicos que nós poderíamos abordar aqui e tentar ver dados e tentar ver mapas e levantamentos que a consultora vai estar preparando, que vocês também têm, mas, na verdade, nós vamos ter que estabelecer algumas prioridades aqui, eu acho, na discussão, né? Mesmo dentro daqueles 5 tópicos que... Dentro dos 5 subgrupos, né? Os 5 subgrupos, dentro de cada um deles, a gente vai ter que também escolher algumas coisas, né? Porque, como o plano de mobilidade ele não direciona muito, o plano diretor nós vamos ter que discutir aqui para poder botar no plano diretor, né? E eu acho que isso é um desafio. E mais, assim, dentro dessas prioridades, né, onde a gente tem algumas recomendações, que é um passo para a gente ver quais as prioridades que a gente vai abordar na nossa discussão aqui no nosso trabalho,
aqui do grupo, né, do eixo, para que, a partir disso, a gente é que vai poder propor algumas ações, algumas metas e alguns indicadores. Claro que tem coisas que vão poder ser detalhadas depois, o plano diretor pode remeter para alguns estudos, mas, de qualquer forma, as pessoas que mais vão conhecer isso somos nós, né? É difícil querer que outros grupos proponham certas metas, certas prioridades e certos indicadores, que a gente vai ter que ver isso aqui, né? Então, eu acho que essa questão metodológica, né, para nós, ela é bem importante, porque é um universo muito grande, nós vamos ter que fazer algumas escolhas aqui sobre o que a gente vai focar no nosso trabalho aqui e no nosso tempo, que não é tão grande. Eu concordo contigo, Nívia, e a minha preocupação é justamente essa, porque a gente está lá com um cronograma super apertado para a gente poder discutir tudo isso. Então, por isso que eu entendo, né, que a gente deveria já dar uma olhada. Eu vou encaminhar para todo mundo, né, que não recebeu, encaminhar esses assuntos que eu tiver mais de informações, para a gente escolher quais os assuntos prioritários que a gente deva discutir. Essa questão do que eu falei sobre o Luiz Cláudio ter o histórico, eu acho que é importante justamente para essa questão de a gente não avançar numa coisa sem ter certeza que aquilo lá vai acontecer. Eu não sei se foi assertivo a gente colocar um diagrama no plano diretor lá, considerando várias coisas que nunca aconteceram, né? Então, assim, qual é a força que teve? Assim, a gente tem que entender por que que não aconteceu, por que que aquela coisa, tudo que foi planejado, né? Até a gente vê todos os programas foram pensados pelo plano diretor, nós fizemos essa dinâmica no GTTO. Hoje os programas que tem no município, existem alguns que se assemelham ao que foi pensado nas estratégias lá, mas ninguém olhou para o plano diretor para fazer seu programa. Não utilizou o plano diretor para basear o seu programa. Então, mas surgiram lá, apareceram algumas coisinhas ali e tal. Então é isso que essa coisa, é o que a gente vem discutindo, assim, por que que a gente tem, né, um monte de programas elencados lá e eles não tiveram força suficiente, ou o plano diretor não teve força suficiente para fortalecer que eles fossem desenvolvidos. Então, bom, de repente já tem a crítica do plano de mobilidade. Pô, mas ele está lá, não está previsto assim, não é esse programa, né? Mas no fim é um instrumento que ele tem que dar suporte também às decisões do município, assim como outros que a gente possa ter, né, de suporte, mas que eu acho que a função do plano diretor é fortalecer o desenvolvimento deles, talvez com essas diretrizes que não tiveram lá. Eu entendo que não teve muitas diretrizes, não tem nem a estratégia em si. Não acho que é uma estratégia, porque não está lá descrito como é que vai se fazer, o que deva ser abordado ou não. Mas também é uma questão de a gente discutir o que realmente deve constar lá no plano diretor, e o que é papel desses outros instrumentos, né, que devem estar lá descritos, que o plano diretor deve dizer, olha, para a decisão disso aqui vai ter que se usar aquele instrumento X, ou já existente, ou um que nós vamos ter que avançar, porque não dá para ficar tudo num documento só, né? Guilherme, desculpa. Não, eu só queria dar um exemplo, né, de uma situação. Assim, eu acho que essa questão da rede, do diagrama da rede que foi inserido na revisão do plano de 2010, tinha todo um estudo de anos, né? Eram 7, 8 anos que estava se estudando, né? No Pitmurbi, o projeto dos Pordais entrou junto lá pelas tantas, enfim, né? E tinha uma proposta. Foi uma questão política, uma questão, né, que não teve um entendimento político forte o suficiente para levar isso adiante, nem em relação ao metrô e depois nem aos recursos do PAC da mobilidade, o PAC da Copa, que veio de recursos para fazer uma série de melhorias nos corredores que nunca foram feitos. Foi feito uma meia dúzia de coisas, mas enfim. Mas a minha preocupação maior assim, o exemplo que eu vou dar é que eu tenho informação que o grupo que está estudando o 4º distrito, por exemplo, pretende eliminar o corredor da Avenida Farrapos. Olha, eliminar o corredor, quer dizer, é um problema muito grave isso, porque é um ponto, né? Aí a alegação é que o corredor matou o comércio. Bom, mas aquele corredor tem
30 anos nunca foi feito absolutamente nada, pelo contrário, ele regrediu enquanto sistema de transporte, né? E tirar aquele corredor de lá significa penalizar. Eu não sei agora os dados, não sei se EPTC, CMT tem os dados de carregamento da hora pico de lá. Acho que isso são dados importantes da gente ver, porque assim, ó, grande parte, a maior parte dos passageiros que vêm, né, do eixo norte de Porto Alegre, toda a zona norte, da cidade de Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, e mesmo do eixo da BR-116, entram pela Avenida Farrapos. Então, assim, vai terminar com o corredor de ônibus, vai ser um caos, né? E tem, que eu saiba, o vice-prefeito da cidade defende a extinção do corredor da Farrapos, né? Inclusive, estava o vereador lá na nossa oficina, com quem eu conversei, e me disse, conversamos sobre isso, e a proposta existe, ela está na cabeça de algumas pessoas. Então, assim, o plano diretor vai ter que ser claro em relação a isso, entende? Qual é a prioridade? É fazer passeio para o 4º distrito ou é atender milhares de pessoas que entram na cidade pela Avenida Farrapos, né? Acho que essa discussão a gente não vai poder se furtar a fazer. Concordo. Professor? Não está me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente, boa tarde para todos. Concordo em grau, gênero e número nessa questão dessas discussões. Eu acho que a Nívia coloca bem essa questão de prioridade do transporte coletivo. Mas eu acho que nós temos que manter aí uma certa hierarquia dentro desse processo. O plano diretor não pode ser um plano setorial de mobilidade. E o plano de mobilidade que nasceu como um plano diretor e não como um plano de mobilidade. Então, essa inversão aí é meio perigosa, porque daqui a pouquinho nós estamos colocando a carreta na frente dos bois e invertendo um pouco esse papel aí. A nossa grande dificuldade vai ser essa falta de conhecimento, né, que deveria vir da pesquisa, principalmente, que a Vânia deixou bem claro todo esse processo, porque a pesquisa que vai nos dar os grandes indicativos sobre as grandes diretrizes para onde a cidade vai querer ir, como é que a população hoje, atualmente, em função das grandes diferenças do transporte ativo, dos aplicativos e de tudo que está acontecendo, como é que essa cidade no futuro vai se mexer. E isso é importante, e com certeza a gente não vai ter isso em mãos, né, em função do nosso calendário, em função da nossa pressa, né, que normalmente vem acontecendo. Então, eu acho que temos que manter, sim, uma estratégia mais geral no plano diretor aqui e indicar lá os planos setoriais para eles fazerem uma revisão ou eles abordarem coisas com menor tempo. Não vamos esperar 10 anos para rever. Aquilo lá, sim. Eu acho que aqui nós temos que indicar que os planos setoriais têm que ser revistos a cada 5 anos ou a cada 3 anos. Para incorporar, então, todas as mudanças estruturais e deixar aqui as grandes diretrizes, porque é difícil. Nós temos uma dimensão técnica que a gente domina, mas tem uma dimensão política, né, que também a Nívia colocou com propriedade, que a gente não tem esse domínio. Mesmo que esteja todo mundo alinhado, todo mundo na mesma concepção, na mesma ideia política, e Porto Alegre já passou por várias vezes por esse tipo de situação, tu não consegue coordenar e fazer tudo andar da mesma maneira. Porque tu tem o outro lado lá, que são os operadores, principalmente nessa área de transporte coletivo, não são os meus operadores. Enquanto tem os operadores totalmente diferentes, enquanto eles não se acertarem, tu não consegue evoluir. Pode puxar todo mundo, puxa o presidente da República, puxa o governador do estado, puxa o prefeito. Se lá embaixo eles não se acertarem, não acontece. E aí, de novo, tu vai sentir a mesma coisa. Todo mundo escreveu, todo mundo disse que tinha que fazer e ninguém seguiu. Não vão seguir. Tu precisa de um alinhamento dos planetas muito maior do que a gente está tentando ver. Então, dentro dessa realidade que a Nívia colocou, é importante essa decisão, né, de definir quais são as nossas prioridades para não abrir um campo e não ficamos perdidos. Mas também acho que tem que levar em consideração esses dois lados aí, essas duas restrições, uma política
e a outra da operação do sistema, para ver o que vai acontecer. Nós estamos há 13 anos de acabar a licitação dos ônibus, por exemplo, em Porto Alegre. Então, em 13 anos, nós teríamos outra revisão daqui a 10 anos do plano diretor, é isso? Se eu não estou enganado. Então, 13 anos, quando a gente vai ver, vai passar rápido. E talvez esse alinhamento aí nunca vai acontecer, mas tem que pensar. Nós temos que ter a capacidade de deixar grandes diretrizes, porque a gente não vai conseguir fazer planos de ações, porque a gente não tem dado. A gente vai falhar de novo como os outros falharam. Essa é uma visão que eu tenho, que pela experiência, né, que você estava falando aí, o Pitmurb, ou a todos os outros que eu já participei, as coisas não saem porque não é porque tem uma mão, né? Eu sempre disse, tem uma mão grande aqui que ninguém sabe o que é, que um pouquinho os processos param, os projetos param, as coisas não andam e a coisa não vai para o lugar. E isso é claro, e quem viveu isso ou conviveu com isso, como a maioria daqui já teve em vários lugares, né? Já teve sentado aí do lado da prefeitura, ou já teve do lado de fora com a iniciativa privada, sabe que isso acontece e a gente não tem esse controle, né? Como a gente gostaria de ter como técnico, deixar tudo bonitinho, a coisa funcionar do jeito que funciona. E essa é uma visão que eu gostaria de passar para vocês. Obrigado. Obrigado, Michel. Acho que foi é importante a gente ter isso em mente também, né, para não ter uma frustração tão generalizada, mas ainda voltando ao que seria prioritário na discussão, né, assim, primeiro eu comentei aqui esse resgate de informações que para muitos aqui talvez seja, né, mais já esteja no seu pensamento, já tivemos isso, tivemos aquilo lá, e isso trouxe toda essa evolução de como é que funciona o transporte em Porto Alegre, mas acho que seria bacana a gente ter esse histórico aí de como é que funcionou, não sei se é a Vânia ou um outro convidado, aí até, né, no nível o Merino, ou o Michel tem alguma apresentação para que pudesse abordar isso. A gente podia trazer numa outra reunião, aproveitar que a gente tem essas 2 horas aí, fazer essa pequena abordagem. Não sei se é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, que dure muito tempo, acho, não sei se meia hora se faz isso, ou 45 minutos, né? Tem base, depois a gente tem um pouco de discussão, e depois partir um pouco para compreender o que a gente poderia discutir realmente, né? Pegar alguns tópicos aí e avançar, que a gente pudesse avançar na discussão. E já aguardo, espero que já tenha na próxima semana a participação aí de membros da consultoria na próxima reunião. E também outra coisa que eu acho que é importante ali, que quando a gente abordou as oficinas temáticas, né? Então, as oficinas temáticas vão ter, cada eixo temático vai ter lá, sua oficina temática, com palestrantes que vão ser convidados a fazerem a sua palestra online. A gente tinha conversado, quando a gente estava organizando a conferência, de talvez ter alguns nomes ali que, bom, não foram para a conferência, mas poderiam servir para uma oficina temática, né? Mas o importante era que aí já tivesse mais focado numa problemática que a gente tem, né, da cidade, a gente abordasse um assunto que a gente também decidia aí que fosse. Me surgiu agora também, né, essa questão de como é que funciona essa dinâmica, né? Se faz estudos, né? Se decide as coisas não são implantadas, qual é o impacto disso na cidade? Eu acho que deve ter tido grandes impactos aí de tomada de decisões que anos de estudo, né? Para uma coisa depois chegar lá uma decisão política, né? E dizer não vai acontecer isso aí, bom, qual é o impacto disso tudo, né? Até no próprio sistema da cidade, como é que foi pensado? A gente foi pensando desenhar a cidade para uma coisa, né? Ter espaço para as coisas funcionarem, daqui a pouco não acontece e fica lá um vazio, né? Uma coisa, né? Dizem assim, um pouco desapropriaram um terreno enorme lá, disseram que iam ter uma construção, não foi, ficou aquele espaço, né, onde de repente moravam muitas pessoas e não, que é o que a gente discute sobre os gravames, né? Que tem hoje gravames que passam por N zonas de moradia, né? Estão lá há mais de 20 anos, 30 anos, e está lá o gravame ainda passando por cima. Será que vai continuar esse gravame? Será que há necessidade?
Então, também tinha essa coisa dos palestrantes, tá? A consultoria encaminhou alguns nomes, né, de contatos que eles teriam para palestrar. Eu realmente não olhei ainda esses nomes para ver se poderiam ter assuntos pertinentes ao nosso, mas eu achei importante a gente trazer nessa discussão do eixo temático, né, a possibilidade. O Emílio tinha entrado em contato comigo um dia que talvez tivesse um cara que pudesse falar aí para a gente, né? Não sei se avançou, né, Emílio? Ou a gente ter uma outra pessoa que pudesse também trazer alguma informação aí para a gente, ou que seja um exemplo de cidade, né? A, a Fabiana tinha comentado, acho que ela também, de exemplos de algumas cidades, né? Trazerem também, né? No próprio seminário de mobilidade lá, teve várias cidades que trouxeram informações que eu achei super bacana. A própria apresentação de Florianópolis eu achei excelente, né? Trouxe informações legais, assim, sobre como é que a cidade vem se desenvolvendo. Então era mais um assunto assim que eu queria deixar aí para, se dessem alguma contribuição, me encaminhassem por e-mail, né, para a gente poder ir já montando e entrar em contato, porque daqui a pouco, né, a gente entra em maio e também já fica tudo apertado, né, mas então teria que ter esses palestrantes aí disponíveis, né, para a gente poder entrar em contato e verificar a disponibilidade deles. Vai ser online, né? A palestra em si vai ser online, só que vai ter a possibilidade de participação da oficina tanto presencial quanto online. Mas o palestrante, a princípio, vai fazer sua palestra online. Não sei se vai ser vai ser mais de um. Isso aí tem uma equipe organizando. Mas a ideia era a gente escolher um assunto que agora fosse mais pertinente, né? Pensando assim, bom, já discutimos lá nas recomendações, né? Para vir um assunto que já se falou que é assunto que mais apareceu na conferência, que é assunto que mais aparece aqui nesse eixo, para a gente poder trazer alguém que não fique falando da mesma coisa, né? Daí a gente poder também aproveitar, de repente, os momentos das nossas agendas e também trazer uma pequena fala aí, de repente, uh, alguém tem algum estudo que seja importante apresentar. Aqui internamente nós também temos, né? Acho que o que a Vânia trouxe hoje de informações sobre a própria pesquisa de origem e destino aí é uma informação que é importante todos estarem sabendo, né? Trazer essas atualizações. Então, um pouco era isso, né? Temos inscritos aqui, né? Eu acho que a princípio para mim aparece o Felisberto aqui como primeiro. Não sei se tinha antes alguém que queria falar e baixou a mão. A Vânia estava em primeiro ali. Tá, não, vai ter que sair, ela já tinha me dito que ela tinha outro compromisso. Não, obrigado, Vânia. Qualquer coisa, a gente se mantém em contato aí por e-mail, né, eu encaminho depois, né, nós temos a etapa de encaminhamento, está aqui na apresentação ainda também, não avancei, mas tem uma etapa de encaminhamentos aqui para a gente fazer os registros, né, antes de eu enviar a apresentação. Pode falar, Felisberto. Primeiro, boa tarde, desculpe entrar atrasado, né? Eu não tinha o link, aí me passaram o link, né? Porque eu recebi o formulário primeiro, eu sou conselheiro do CMDUA, né? Pela RGP1, mas antes de tudo sou conselheiro do orçamento participativo e sou conselheiro não só da região, não só de uma temática, mas conselheiro da cidade. Então, penso que o conselheiro que participa de qualquer conselho tem que ter a visão da cidade, pode ter do seu território, da sua região, mas é importante ter esse olhar da cidade, né? E como usuário do transporte público, tanto de ônibus como de lotação, né? Eu sinto que, às vezes, há um planejamento sem conversar com o usuário, certo? Há estudos, respeito o estudo, mas deve falar com o usuário, aquele que usa o transporte, né? Que diariamente está dentro de um ônibus, de uma lotação, né? E o que eu noto é que sempre as empresas dizem, não está dando lucro, não dá lucro, está dando prejuízo, temos que compensar esses prejuízos. Eu acho isso um absurdo. Se fala tanto na lógica de mercado, a população pode ter prejuízo. Os empresários não, sabe? E aí se aloca mais de 120 milhões para compensar, vamos dizer, a diferença do que deveria ser a passagem. Então, isso me parece que a gente se submete a uma lógica, não a lógica da população de quem paga imposto. Então, e outra, esse é um tema, e para mim,
terminar com a Carris é uma violência, a história da empresa, isso é um outro debate que a gente tem que fazer como uma empresa com mais de 150 anos. Né? Então, eu acho que isso é temerário quando a gente termina uma empresa que foi referência no transporte coletivo no Brasil. Tá? Então, são algumas observações que eu queria fazer. E a outra, eu tinha 2 lotações que eram importantes no meu uso diário. Tá? Como eu sou advogado, eu frequentava o fórum do Partenon. Hoje o canal 10 não tem mais, e não há nenhuma explicação, sabe, para o término da linha. Desrespeito à população que usava, passa por várias ruas ali no Partenon, Oscar Pereira, Glória ali, né, que tinha uma importância vital para quem frequentava ou quem morava ali, ou quem ia até o Morro, até a TV lá, Bandeirantes, a igreja lá do Santo Antônio, né? Então, ela tinha uma utilidade para aquela população e simplesmente não tem mais, acabo, não quero mais. Né? E a outra é a Rio Branco, que também era usado, porque ela tinha o fim da linha no centro, eu sou morador do centro, moro no início da Andradas, e normalmente pegava essa lotação para me deslocar ali para Santa Casa ou para mesmo para Independência, ali, que era por onde ela seguia o trajeto, né? E hoje não tem mais, então a população fica sem saber. Ainda bem que tem as circulares, o C1, C2, C3, né? Que prestam serviço para a região central. Né? Espero que não acabe, né? Porque no momento que extinguir ou desestatizar a Carris, não sei que fim vai dar essas linhas. Né? E elas não são linhas que dão grandes lucros, né? Eu acho que são deficitárias, né? Mas ela tem uma importância, talvez um ônibus menor para fazer esse trajeto nessas regiões, né? Porque elas prestam um serviço inestimável à população, porque a maioria de que usa esse transporte são idosos, né? Que moram no centro, moram nos bairros onde passa o C1, C2, C3, né? Então, eu vejo isso. E é uma observação, eu gostaria de participar do WhatsApp e que esse material que foi apresentado fosse disponibilizado para nós. Tá? Desculpe se eu já falei alguma coisa que tenha sido tratada, mas era essa uma observação de um usuário, de um conselheiro, morador da cidade e usuário do transporte coletivo. Obrigado. Obrigado, Felisberto. A gente não fez o encaminhamento aqui, mas a ideia é que o formulário foi preenchido, né? A gente vai ter um tempo de preenchimento para a gente poder receber as pessoas que querem participar da discussão, né? Como eu não tinha, eu sei que tu participou de uma outra discussão, no outro dia também foi encaminhado um link para ti, mas ainda não estava no meu registro de que, bom, vai querer participar das discussões. Eu tenho aqui, né, as pessoas que participam do e-mail, né, da lista de e-mails que eu tenho aqui, são todas que já tinham participado, incluí 2 pessoas pelo formulário que tinham preenchido até ontem, né? O Milton está aqui, eu vou responder para ele, porque ele foi incluído, disse que não recebeu o e-mail, mas eu encaminhei para ele o convite, né, a atualização. Então, vamos ver se de repente o e-mail que foi encaminhado não é o mesmo. E a ideia é que agora, a partir da entrega do formulário para a próxima, né, reunião, já tenham todo mundo já esteja cadastrado e também vai ser encaminhado aí o link para ingressar no grupo do WhatsApp no convite. Tá, a Claudete mandou ali também, vai ser encaminhado também para vocês a manifestação e aqueles e-mails que tiverem na lista, né, eu adiciono na nossa lista lá, daí já recebem o convite para as próximas reuniões. Pode falar, Jorge. Boa tarde a todos, né? Então, saudade do pessoal de conversar com vocês, né? Para quem não me conhece, né, eu sou morador do extremo sul de Porto Alegre, né? Aqui do bairro Lajeado, sou delegado do orçamento participativo, né? E tenho uma visão bem particular em relação à questão do transporte coletivo. Nós aqui do extremo sul, porque o nosso deslocamento é um deslocamento de longa distância.
Então, para nós aqui, como é que tu vai falar para uma faxineira que vai lá na Bela Vista, ou que vai no escritório no centro, né? Ah, você tem o transporte, um Uber, por exemplo. Isso passa longe de nós. Uber passa muito longe de nós, tá? Lotação também, como é que é uma lotação do Lami até o centro, imagina o que vai custar. Então, nós precisamos de um sistema de transporte, nós precisamos de vias expressas, enfim, a cidade é inconcebível que um trabalhador demore 2 horas para chegar em casa. Entende? E 2 horas a gente pensando da seguinte forma: o extremo sul ainda está por aumentar a sua densidade populacional, tá? Nós ainda temos capacidade, né, de pensar, tá, na mobilidade em direção ao extremo sul. Bem ao contrário, por exemplo, de outras regiões que já estarem saturadas, né? Fica mais difícil. Aí tem que ser metrô, tem que ser subterrâneo, né? Nós não, nós podemos ter um sistema pensado. Aí, quando a gente vai ver o poder público municipal, estão gastando as energias no quarto distrito, entende? Ah, porque o quarto distrito, porque... Gente, a região que mais cresce em Porto Alegre é o extremo, não é nem a região sul, é o extremo sul. É o único lugar para onde a cidade ainda tem espaço geográfico para se ampliar. Então, a gente nota que há digamos assim, um divórcio, tá? Um divórcio entre as políticas públicas e os interesses da população. Então, nesta hora que me ocorre, é que é de extrema importância que nós tenhamos esse resgate histórico. E não, olha, há pouco aqui foi falado em 30, 40 minutos de apresentação, eu acho que não. Nós temos que ter, tá, uma visão clara, saber o que já foi pensado para Porto Alegre. Tá? Porque quem não conhece o seu passado, muito dificilmente vai conseguir entender o seu futuro. Tá? Nós temos que ir lá atrás, por que as coisas não aconteceram? Por que isso não foi feito? Tá? A gente sabe, eu posso falar porque eu sou aposentado, eu sou um morador da cidade. Eu sei que tem muita gente que trabalha na prefeitura, que tem, e não pode dizer o que aconteceu. Eu posso dizer porque eu sofro na carne, não tenho compromissos nenhum em ser penalizado. Interesses políticos, isso que está acontecendo hoje no 4º Distrito é interesse político, tá? Tudo isso que não foi feito em termos de transporte coletivo foi para atender os interesses dos empresários do transporte coletivo. Entende? Eu morei em Curitiba, tá? Aquilo que foi feito lá em Curitiba, que aquilo lá é um modelo de transporte coletivo. Aquilo ali, com certeza, aqui em Porto Alegre, jamais seria feito para não ferir os interesses dos donos das empresas. Entende? Outro caso que está acontecendo agora, o fim do corredor da Farrapos. Isso é um absurdo. Assim como o prefeito, e aí eu vou dizer que em termos, isso aí, a ordem vem de cima. Nós tivemos uma conversa aqui no Extremo Sul com o prefeito de Porto Alegre, né? E ele disse textualmente, bateu no peito e disse: eu mandei tirar do projeto de duplicação da Edgar Pires de Castro, eu mandei tirar, bem assim, o corredor exclusivo para ônibus, porque isso aí é um matador de comércio. Então, enquanto nós tivermos essa qualidade de homens públicos, com essa visão imperial, porque isso aí é uma visão imperial, o cara não está elegendo o prefeito, está elegendo o imperador, né?
que bate no peito e diz: eu mandei tirar. Mas o que é isso? Claro que o responsável por tudo isso, no frigir dos ovos, somos nós, porque essa visão pública, esse tipo de visão, vem ganhando eleição em cima de eleição. Isso não é por nossa própria culpa, né? Mas nós temos que ter em mente, né, que há uma política pública direcionada para atendimento das empresas de ônibus, da especulação imobiliária, tá? E de todos os interesses das classes mais favorecidas. Nós aqui no Extremo Sul não tem o porquê do poder público querer pensar em nós. Não está pensando em nós. Só para concluir, as obras da Copa. Estava previsto o BRT ali da Avenida Beira-Rio, um BRT que viria até ali o Cristal, aquela região do Cristal, ali integrado com a nova perimetral. E, no entanto, o que aconteceu? Esse dinheiro, tá, acabou indo lá para a passagem de nível da Anita Garibaldi e da Cristóvão Colombo. Tá? E quando eu falei isso aqui nesse espaço, tá, eu falei aqui, o Guilherme disse: não, a prefeitura, o poder público pensa no transporte coletivo. Eu me dei o trabalho de ir lá nas linhas de ônibus, ver quantas linhas de ônibus passam nessa passagem de nível. Passa uma linha de ônibus em cada uma das duas passagens de nível. Tá? E o dinheiro que era do BRT para qualificar, para melhorar o transporte em direção ao sul e ao extremo sul, esse aí foi preterido. Entende? Bom, só para concluir, a integração com a região metropolitana. Olha, se eu sou prefeito de uma das cidades da região metropolitana, eu dou uma banana para Porto Alegre. Porque, olha só, eu vou pegar o exemplo claro do ônibus que vem de Itapuã. Tu acha que eu vou pegar passageiro em Porto Alegre, tá? Para fazer a minha população lá de Itapuã, que hoje demora 2 horas para chegar em casa, para demorar 3 horas para melhorar o transporte que sequer é pensado em Porto Alegre? Mas nunca. Jamais fazer uma coisa dessa. Prefeito de região metropolitana que fizer isso está agindo contra os interesses da sua população. Né? A mesma coisa pegar o ônibus de Alvorada, o ônibus que vai para Cachoeirinha, enfim, o ônibus que usa o corredor da Farrapos. Tira o corredor da Farrapos e vai querer integração com o transporte público de Porto Alegre? Jamais. Olha, me desculpe se eu me alonguei, tá? Eu fiz situações pessoais, falei no nome do Guilherme, entende? Mas foi a resposta que eu tive dele na época, né? Não estou aqui, digamos, acusando. Não é nada, absolutamente nada disso. Muito pelo contrário, eu tenho muito a agradecer ao Guilherme e muito aprendi com ele lá na PUC, né? Então, fica assim, quero deixar esse registro aí. Tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Claro que eu vou continuar assistindo, né? Obrigado, Jorge. Só para a gente pontuar, acho, para ti e para o Felisberto, tá? O nosso grupo aqui, Transporte e Mobilidade, apesar de ter a questão do transporte, a mobilidade no eixo temático, isso tem muito mais a ver com a questão do planejamento, plano diretor, tá? A gente tem aí, né, foi pontuado as questões das linhas de ônibus. O plano diretor ele não estabelece as linhas de ônibus, a gente tem que tentar verificar onde é que está o problema que talvez solucione essas questões aí, mas o plano diretor não vai tratar da lotação que não existe mais, a linha de lotação que existe mais. Eu sei que existe esse problema, ele está considerado, né? Acho que a parte problemática foi apontada nas consultas, né? A gente falou na dinâmica do segundo dia da conferência sobre isso, né? Se falou também lá na conferência, inclusive para o vereador que estava lá, né, porque ele estava apontando questões que são, né, decisões que talvez não façam parte, né, do plano diretor, mas que se o plano diretor puder facilitar, que bom, mas é uma discussão que a gente vai avançar aqui nesse fórum. Então, esse tipo de discussão da linha de ônibus, né, acho que o que tu trouxe, Jorge, que eu também
devolvi para ti, é que nós pensamos sim, tá? A questão do Edgar Pires de Castro, ela é pensada, tem um grupo trabalhando sobre isso, em questões que a gente sempre tem informações para a nossa tomada de decisão, tá? Tu aponta que tem um crescimento muito grande para o extremo sul. A gente tem que comparar o que é o crescimento, tem que ter né, informação, de onde é que vem essa informação? Se tu tiver um diagnóstico dizendo que realmente é o extremo sul que mais cresce, tem que me trazer os dados para a gente poder dizer assim, realmente é isso. Isso vai sair também para a consultoria, a informação dizer mais pessoas ou menos pessoas, a gente tem que ter uma referência para a gente poder dizer, realmente existe uma ampliação, assim. Talvez exista, assim, um movimento maior de pessoas para lá que não era o, o imaginado, talvez sim, mas não é uma questão de assim, é a região que mais cresce na cidade. Isso a gente tem que verificar com informações, né, com dados, e até hoje a gente ainda não tem essa informação muito clara. Talvez sim a gente tenha um espalhamento, né, as pessoas tenham ido morar mais nos extremos das cidades em si, e inclusive Porto Alegre está perdendo gente para a região metropolitana e as bordas, né? Talvez Alvorada, Viamão. E a gente tem que também compreender isso. Mas, assim, só para dizer que muita coisa que foi dita, né, foi debatida aqui, nós não vamos avançar na nossa discussão nesse grupo aqui. É um outro tipo de fórum, né? Vou passar a palavra para a Nívia e eu tenho que finalizar antes das 4, tá? Porque eu vou participar da reunião do outro eixo, ainda tem algumas coisas aqui a participar. Então, assim, vou dar a voz para a Nívia, vou terminar aqui a apresentação, depois eu te passo a palavra, tá, Felisberto? Tá. Olha só, eu também vou ter que sair, porque eu tenho que dar aula lá em São Leopoldo, vou ter que sair de casa daqui a pouco. Eu ia fazer uma explicação longa, né? E até para, eu acho que esclarecer um pouco essa questão da relação entre o sistema de transporte público e a questão da ocupação da cidade, particularmente aí para o sul e a zona sul. Mas é uma explicação longa. Então, Guilherme, eu acho que isso seria interessante, talvez dentro aí das apresentações de algum debate, pontuar um pouco melhor essa questão aí. Até se quiser eu me disponho a falar um pouco. Eu sou ex-funcionária pública, porque eu sou aposentada, então eu hoje já estou numa condição que eu posso falar mais tranquilamente, e eu participei de todos os projetos aí nos últimos 40 anos da minha vida profissional. Mas eu só queria, assim, seu Jorge, só dar um exemplo para o senhor, que é o seguinte: Porto Alegre tem uma tarifa única, e hoje boa parte da cidade paga para a população da Zona Sul e Extremo Sul. Então, assim, a tarifa hoje é R$ 4,80, mas a tarifa lá da Zona Sul e Extremo Sul, ela custa o dobro disso. Só que ela é paga pelos passageiros do resto da cidade. E com a ascensão do transporte a pé, da bicicleta e dos aplicativos, para quem mora perto da cidade, houve um desequilíbrio, porque diminuiu muito o número das pessoas que pagavam R$ 4,80 por uma linha que, na verdade, custava, sei lá, R$ 2,50, R$ 3, e que a diferença era transferida para os passageiros lá da Zona Sul, Extremo Sul. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa questão, para onde a cidade está crescendo, né? Eu tenho restrições, eu tenho críticas a algumas coisas que estão sendo feitas no 4º distrito, mas, por outro lado, eu sou muito favorável à ocupação, à renovação do 4º distrito, porque é uma zona bem dotada de infraestrutura, uma zona mais centralizada, uma área subutilizada, enfim. Então, acho que é uma discussão longa, que não vai dar para fazer hoje, tá? Eu vou ter que até pedir licença para me retirar, porque eu tenho que viajar daqui a pouco. Mas eu acho que é um tema importante para a gente tratar aqui também, essa questão que envolve a relação entre densidade e a questão da mobilidade urbana. Tá? Então, obrigado, Nívia. Tá. Só ver se vai conseguir pegar rapidamente aqui Então, aqui, a princípio de encaminhamentos ficou, né, disponibilizar essa apresentação do ET4. Aqui, novamente, lembrar sobre as questões da inscrição para o eixo temático, né? Já coloquei no grupo aí
a Claudete, ou o seu Jorge, eu vou precisar do telefone, do número de telefone dele para ele entrar no grupo de WhatsApp, mas a ideia é que eu possa encaminhar no e-mail, né, o link para entrar no grupo do WhatsApp. Daí é uma adesão, não é eu que vou convidar, não vou adicionar, vou mandar o convite, a pessoa entra se ela quiser. E aí aqui a gente se comunica assim mais rapidamente, mais facilmente, eu posso passar algumas informações mais rápidas por ali, mas geralmente eu mando todas as informações por e-mail, né, para que fique registrado. Isso, eu enviei anteriormente dessa reunião o PDF com aqueles registros lá para quem está no grupo, mas eu retorno, né, enviar por e-mail, né, para as pessoas que vão se inscrever para participar dessa discussão, para ter aquelas informações ali que está numa planilha Excel, mas aí no, num PDF fica fácil de a gente compreender. Aqui como encaminhamentos, tá? Eu vou colocar aqui a possibilidade de a gente já marcar algumas umas conversas de assuntos que possam iniciar a nossa conversa e que seja, vamos tentar falar com o Luiz Cláudio para ele trazer esse histórico. Quando eu disse 40 minutos, seu Jorge, é porque essas reuniões aqui elas vão precisar ter um foco, né, de algum assunto que nós vamos debater durante o dia. E a ideia de trazer uma história, assim, do que se passou na cidade, é para trazer informações, mas eu acho que se o Luiz Cláudio Ribeiro tiver alguma informação que a gente possa disponibilizar, que seja uma apresentação dele, né, em algum outro fórum, um vídeo, a gente coloca lá para não ficar ocupando muito espaço da nossa reunião, que a gente teria que ter tempo para a gente discutir mais, né, sobre determinados assuntos, trazer, né, uma postura nossa aí, a gente discutir outras coisas, convidar mais pessoas para participar. Mas não quer dizer que seja 40 minutos, pode ser mais. Eu vou conversar com ele e vai dizer, olha, não consigo em 30 minutos, vou precisar de 1h30. Aí nós vamos ter que fazer 1h30, né? É o que há. Mas aí também apresentações muito longas são cansativas, então quanto mais rápido tiver e mais tempo de troca de informações, a gente evolui. Ou a gente separa em mais de uma apresentação, né? Essa questão que a Nívia trouxe, talvez trazer também um exemplo de como é que é pensado isso, só para também todo mundo ficar alinhado e também a gente ter um entendimento de como é que é feito essas avaliações de passagem, né? E como é que é pensado o sistema, se o Michel ou o Merino também tiverem esses exemplos aí, talvez a gente possa fazer uma breve apresentação de como é que funciona isso, também para ficar já consagrado, a gente não permanece nessas discussões, que a ideia é que a gente avance, né? A gente não fique lá dizendo, ó, não tem a linha de lotação. Eu disse, bom, tem um monte de problemas que a gente tem que resolver, né? Que acho que passa da linha, passa das ciclovias, né? Se falou, né, na expansão das ciclovias, qual é o potencial da cidade? A gente sabe que tem um potencial, essa pergunta não foi muito bem discutida lá na dinâmica da conferência, mas eu acho que a gente tem que entender qual é o potencial que a gente tem da cidade. E aí, considerando custos, né, considerando a localização, as atividades em si, como é que a gente pode fazer isso. Na palestra da economia, sobre o eixo temático de economia, o professor da URGS falou sobre economia urbana. Nós temos toda a linha do Transurb, que tem lá toda uma dinâmica que acontece durante essa linha do Transurb, que é de atividades, atividades educacionais, atividade de comércio, indústria, né? Que é muito forte, presente, que chega em Porto Alegre, ela se perde, né? Então tem essas coisas que podem ser discutidas, tá? Então essa apresentação que eu vou enviar com esse encaminhamento, posso até botar aqui na própria apresentação um convite do grupo do WhatsApp, eu mando por e-mail, tá? E também vai um link aqui com, né, os colegas fizeram assim links para facilitar como é que a gente chega, né? As reuniões de alguns grupos, elas são disponibilizadas no YouTube. As do GTTO, elas são reuniões internas com os técnicos, elas não foram para o YouTube, elas estão acessíveis para quem participa do GTTO, né? Mas as do GTCT e do GTCR estão no YouTube. A gente tem a pasta pública, né? Que é onde a gente vai estar colocando, disponibilizando essas informações aqui. Caso fique muito pesado os arquivos, a gente coloca lá e a pessoa ingressa, tá o link aí da pasta pública, a pessoa ingressa lá e baixa o arquivo, do que a gente ficar ocupando espaço aí nas nossas caixas de e-mail, tá? De repente é mais fácil eu passar um link do que passar o arquivo, até para não ficar ocupando muito espaço. E ali as informações do site do plano diretor, né?
Hoje seria isso que a gente trouxe, acho que a gente avançou bastante nas discussões, né? Para a próxima reunião, daqui a 15 dias, como eu já tinha dito anteriormente, a gente já ir pensando com o material que for encaminhado, de trazer quais são as pautas principais. Acho que cada um pode trazer aí o que acha que seriam as pautas principais para a gente discutir. E a gente avança, a gente daí começa a programar as reuniões. Eu disse, a reunião X vão falar sobre isso, isso e aquilo. E a gente discute, dá tempo para isso aí, traz exemplos, né? A gente traz algum material de suporte para a gente discutir esses tópicos, né, das temáticas. Felisberto. Não, é bem rápido, né? De 1º a 6 de maio, vai ter o primeiro Fórum Social das Periferias. E um dos temas, em uma das atividades que eu participo, é exatamente a questão do transporte e mobilidade urbana. Então, será na periferia, será. Depois eu passo o cronograma das atividades no WhatsApp, né? E é um olhar da periferia, né? Para a periferia. Então, é um debate que é mais do que oportuno, em que a própria periferia vai avaliar as suas realidades, né? Tanto no transporte, como na habitação, como na questão da economia solidária, na questão do orçamento público, né? Se apoderar de conhecimento que muitas vezes ela tem, mas não tem de maneira muito discutida e analisada, né? Com a própria periferia, né? E socializando o conhecimento. E uma das sugestões que eu queria dar para o grupo técnico é que seria importante decodificar a linguagem técnica, né? Para que a população possa ter acesso e possa debater e construir a sua própria visão de cidade, né? O que eu noto é que há uma visão de cidade impositiva, né? Não é uma visão de cidade construída com a regularização fundiária, por exemplo, né? E no início, eu não sei quem falou da questão dos gravames, né? E a gente no CMDA discute muito essa questão, grava aqui, desgrava ali, entende? Sem o mínimo de consulta às regiões de planejamento e os fóruns de delegados e delegadas, né? Então, eu acho que é um momento oportuno também da gente discutir isso, inserir os territórios quilombolas e indígenas, né? Que é uma outra discussão que vai prepassar, né? E essa justificativa de que as linhas de curto percurso pagam a passagem para quem mora na periferia é uma visão meio equivocada, né? Eu queria colocar isso como uma observação, né? Porque a periferia já lhe é sonegado muitas coisas. E o mínimo de retorno de quem tem o poder aquisitivo maior é compensar essa falta que a periferia sente, né? E, por fim, eu queria colocar uma questão que, para mim, também me parece fundamental, e eu já ressalvei na outra fala, é essa questão da discussão do pós-pandemia, né? Ou pandemia, né? Nós temos uma avaliação de uma realidade antes da pandemia, né? Como é que é essa realidade pós-pandemia, né? Nós precisamos avaliar isso. Qual é o impacto no transporte? Qual é o impacto nas relações econômicas da comunidade? Como ela enfrentou essa época, né? Superando muitas vezes as dificuldades, porque muitas vezes a comunidade, cidades ficaram isoladas, né? E essa questão do transporte, a última observação que eu quero fazer, eu utilizo muito o Transurb. Eu me desloco semanalmente em direção a Novo Hamburgo. E tem 5 estações que são na cidade de Porto Alegre, né? Mercado Público, São Pedro, Farrapos, Aeroporto e Anchieta, né? São as 5, vamos dizer, estações do Transurb que estão no trajeto e estão na cidade de Porto Alegre. E o Jorge levantou uma questão importante, essa integração com a região metropolitana, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Qual é o planejamento da expansão urbana da cidade, né? Que o Jorge também colocou que a região sul, extremo sul, é o potencial
de ocupação. E é verdade isso. Mas também há uma área rural lá que tem que ser preservada, né? Há uma reserva no Lami que precisa também ser, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de como expandir a cidade. E, por fim, essa questão de que vamos adensar o centro histórico ou o quarto distrito. Eu acho uma graça, né? Porque, desculpe a minha ironia, porque não se avalia a infraestrutura. E essa infraestrutura de saneamento já está saturada no centro, tanto que há um quadrilátero sendo reformulado, né? Mudando a forma de infraestrutura do centro. E é na General Vitorino, junto com a Marechal Floriano. Então, eu penso assim, nós temos que ter a capacidade de avaliar conjuntamente os técnicos e a população o que é melhor para a cidade, para todos nós, né? Com um olhar de inclusão e não de exclusão. Me preocupa o processo acelerado de segregação e seletividade que está ocorrendo em Porto Alegre. Vide o bairro Golden Lake no Cristal, né? Então, é importante a gente ter essa dimensão de que a gente não pode deixar de tocar nesses assuntos, né? Atinja quem atingir. E o prefeito, com todo o respeito que me merece, ele não pode ser a autoridade máxima, né? Ele é eleito, mas ele não é o dono da cidade. Ele tem que ter a capacidade de discutir com a população qual é a melhor solução para todos nós, e não só para o grupo do poder econômico. Obrigado. Obrigado, Felisberto. Milton, antes, menos 5 minutos aí, por favor. Bem rapidinho, só consegui achar o link agora e eu estou sem minha câmera, que não está funcionando. Eu só queria acrescentar o que o Felisberto trouxe, que é a necessidade de a gente analisar a mobilidade de um aspecto mais universal e considerando a questão da renda, os estratos de renda. Isto é, o que é a mobilidade para alguém que está residindo no centro, onde tem um conjunto de serviços que ele pode acessar de uma forma muito mais barata. E o que é a mobilidade, o custo dela para alguém que mora na Zona Sul, na Restinga, ou em lugares distantes, principalmente para quem tem baixa renda. E eu acho que isso muda a reflexão do que é o custo, por exemplo, de uma tarifa de ônibus de curto ou longo trajeto. Então, eu acho que esse elemento tem que ser trazido, a questão de onde moram as pessoas e a renda que elas têm. Que tipo de serviço elas têm que buscar quando precisam, de educação e saúde, que muitas vezes está localizado muito longe da sua residência. Então, mobilidade é mobilidade para acessar tudo que o bem-estar da pessoa exige. Não é só para trabalhar, é também buscar saúde, educação, recreação, espaços públicos. E isso eu acho que essa reflexão ela não é feita pelo governo quando discute só tarifa e parece que todo mundo tem a mesma condição. O exemplo que eu daria é o dos aplicativos, que melhorou a mobilidade, mas para quem tem renda, para quem pode pagar o Uber, o 99. Então, eu acho que isso muda quando a gente analisa quem são as pessoas, que renda elas têm para acessar os serviços que elas buscam, né? Então, acho que isso a gente deveria estar fazendo essa reflexão dentro do grupo, do nosso grupo, para que a gente tenha uma visão um pouco mais aprofundada sobre as dificuldades de mobilidade, dependendo de quem tem uma renda X ou Y, mora no centro ou mora na periferia. Essa era a minha sugestão para o grupo. Obrigado. Obrigado, Milton. Eu coloquei aqui, tá, como encaminhamento, sugestão, né? Primeiro a gente tinha falado de convidar o colega Luiz Cláudio Ribeiro para falar sobre a evolução do transporte, né? A Nívia também colocou, e de repente a gente abre um espaço para falar sobre essa questão das tarifas de transporte coletivo, né? Ver se alguém tem uma pequena fala sobre isso. Mas eu vou mantendo, né, os colegas aqui desse eixo informados aqui sobre como é que vai se dar essa, né, você falou do planejamento das discussões dos eixos, está sendo feito um trabalho, né, interno para saber que, na verdade, todos os eixos devem caminhar junto, né, nas discussões, não dá para ficar um avançando em determinados assuntos, e isso aí está sendo discutido. A gente não quis deixar mais uma semana para mais um tempo passado, que nós demoramos muito tempo para a retomada das discussões, tem muito trabalho interno que foi
foi elaborado após a conferência, né, e também as reuniões com a própria consultoria, que acabaram ocupando bastante espaço, ainda ocupam, né, e aí coordenador é de um eixo, é o mesmo que trabalha em outra coisa, então a gente tem bastante coisa para se fazer, né? Peço desculpa por a gente não ter feito as reuniões antecipadamente, mas a gente precisou parar um pouco para nos organizarmos internamente, né? Para retomar com mais pautas, né? E saber como é que a gente vai trabalhar isso daqui para frente. Eu queria agradecer a presença de todos, né? A próxima reunião nossa está programada para daqui a 15 dias. Espero já que todos que estejam presentes aqui nessa reunião já recebam um convite. Já adicionei alguns no WhatsApp ali, depois eu vejo com o Jorge, né? Se vai querer participar do grupo do WhatsApp também. Aí eu já encaminho o convite. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Quero participar do grupo, Guilherme. Boa tarde. Quero